2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16. Diz assim o texto. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Amém. Nos deu eterna consolação e boa esperança. Nós encerramos o mês da família e tivemos algumas exposições bíblicas sobre esse assunto durante esse mês. Tivemos momentos especiais de oração, uma família orando pela outra. Hoje tivemos a revelação, das famílias que estavam em oração e o nosso momento especial de confraternização, de comunhão, a celebração desse culto tão abençoado que recebemos irmãos de outra comunidade, família na fé, da Igreja Presbiteriana Videira e parentes, familiares que vieram. Ressalta que até o esforço é desprendido pelos familiares da própria Fernanda, minha esposa, que saíram lá de Minas às 3 horas da manhã para estar aqui no culto e já foram embora. Família é família, quiseram estar presentes aqui, dar um pulinho, dar esse escape aí para ver a Maria Fernanda, para também nos ver, para estar em família, para prestar o culto a Deus na manhã de hoje. Mas o mês acabou. E agora? Qual será o tema do mês de junho? Bom, via de regra, o mês de junho é tratado aí com o tema dos relacionamentos, tema aí o Dia dos Namorados. Então, via de regra, às vezes as igrejas fazem eventos relacionados então a casais. E julho? Bom, não sei. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, não há nenhum problema, ou quem sabe, julho é dia dos diáconos, temos o dia dos diáconos em julho, então vamos fazer o mês dos diáconos, homenageando aí os nossos irmãos. A Wilson fez um joinha. Irmãos, não há nenhum problema em estabelecermos temas para a gente pensar, para a gente celebrar no decorrer da nossa vida, no decorrer dos nossos meses, desde que lembremos sempre qual que é o tema principal da nossa existência. E não é família, não é casais, não são os diáconos. A família é uma bênção muito especial que nos foi dada por Deus, mas esse texto bíblico aqui que nós acabamos de ler, no verso 16 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, nos falam de outros tipos de bênçãos. Na verdade, aqui falam de bênçãos espirituais que nos foi concedida por nosso Senhor Jesus Cristo e por Deus, nosso Pai. Bênçãos espirituais. Em outro texto da Bíblia diz que nós que somos crentes em Cristo, nós temos toda sorte de bênçãos espirituais à nossa disposição que Deus nos concede pelo amado, por Jesus. Aqui nesse texto fala de 2 dessas bênçãos espirituais. E são bem caracterizadas. Fala de consolação e de esperança. Mas não mera consolação ou mera esperança. Fala de consolação e esperança muito características. Quais são? Eterna consolação e boa esperança. Para começarmos mais um mês, na semana que entra agora, temos o primeiro dia do mês de junho, eu me atenho a essa última graça. Qual? A boa esperança. Eu fico a me perguntar, porventura existe uma esperança ruim? O que vocês acham? Porque esperança é uma virtude ou não? Mas existe um tipo de esperança que seja ruim ou toda esperança é boa? Do mesmo modo que a Bíblia aqui nos fala de uma boa esperança, ela também nos fala da infeliz esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras versões, os mais miseráveis de todos os homens. Falar de família é maravilhoso, agradecer a Deus pelas nossas famílias é maravilhoso, mas se a sua esperança reside na sua família, você é o mais infeliz de todos os homens, ou simplesmente na sua família. Porque nós não fomos chamados para esperar em família, em governos, em políticos, em igrejas, em pastores, em riqueza, em patrimônio, em sucesso, em êxito, em empresa, em carreira profissional. Não, nada disso. Isso justifica Paulo falar que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai
nos deu uma boa esperança. E a boa esperança que Ele nos deu não tem a ver com essas coisas que eu falei. Por isso, ao encerrar o mês da família, ao invés de trazer uma reflexão direta sobre família, eu venho trazer uma reflexão direta sobre esperança. Ao limiar do início de um novo mês que nós precisamos começar, e já não é mais o mês da família. E nós precisamos começar esse mês de junho não com uma esperança qualquer. Nós fomos chamados a ter uma boa esperança. Boa esperança. Esse é o tema da nossa exposição bíblica nessa noite. Boa esperança. Mas já adianto aqui que o meu assunto não é a cidade mineira lá perto de Lavras, que se chama Boa Esperança. Tem um lindo lago banhado pelo Lago de Furnas. Boa Esperança, Minas Gerais. Não. Mais um mês nas nossas vidas curtas, como eu disse, está chegando ao fim, e outro mês se desponta, e a areia vai correndo ali naquela ampulheta, vai descendo e vai acabando. E estamos nos dirigindo para a morte, para o julgamento, para a eternidade. Mais um pouco e a gente vai ter partido, e a família celebrada em maio, ela fica por aí. A família fica e a gente vai. Qual é a sua esperança quanto à sua alma? Eu espero. Isso é muito comum a gente ouvir. Todos podem dizer eu espero. Afinal de contas, na religião, no cristianismo, na prática da vivência cristã, a gente ouve muito eu espero. E também na rotina diária, as pessoas dizem, olha, eu espero que dê tudo certo no final, eu espero que seja um homem melhor algum dia, eu espero que todos nós nos encontremos na eternidade, no paraíso. Mas o que se espera? Em que sua esperança está constituída? Por diversas vezes, as pessoas não são capazes de responder. Comumente trata-se de uma mera desculpa para evitar enfrentar mudanças que precisam acontecer hoje. Então eu espero que amanhã seja melhor, eu espero que um dia eu mude. Mas não é tanto a evidência de uma esperança que mora no coração, é mais uma desculpa para não mudar agora. Espera que vai dar certo lá na frente. Esperando se segue a vida, esperando se envelhece, esperando se morre, e por fim, não adianta esperar no inferno. Paulo diz que é na esperança que nós somos salvos, lá em Romanos 8, 24. Qual? A boa esperança que vai além da vida de dor e decepções e dificuldades. Porque se a nossa esperança reside apenas essa vida, ou se circunscreve apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Essa é uma noite para nós empreendermos, quem sabe, um teste de qualidade na nossa esperança. É sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque uma vez que a Bíblia me caracteriza e me diz que existe uma esperança boa e uma esperança infeliz, eu preciso saber qual que é a minha. Vocês concordam comigo? Se existem dois tipos de esperança, se existe uma diferente caracterização para a esperança, eu preciso saber qual que é a esperança que eu tenho. Mas como é que a gente pode descobrir o tipo de esperança que a gente tem? A minha esperança é das boas ou é da infeliz? Vamos, pois, à Bíblia. Em primeiro lugar, uma boa esperança é uma esperança que se pode explicar. O que diz a palavra? 1 Pedro 3,15: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Se sua esperança for sensata, se a sua esperança estiver classificada ou na tabela das boas, se ela passa no teste da qualidade e não está na infeliz esperança, você deve ser capaz de dar algum testemunho sobre ela. Você deve ser capaz de explicar alguma coisa sobre a sua esperança. Você deve ser capaz de mostrar o porquê você espera. Ou baseado em que você espera. E você consegue fazer isso? Você que me assiste, você consegue falar para mim qual é a razão da esperança que habita em você? Qual a razão da esperança? Estejam prontos para explicar. Os irmãos sabem que eu tenho sofrido bastante nas últimas semanas
e até com muito pesar, porque às vezes tem que devotar muito tempo a isso, e a gente tem coisas urgentes no reino de Deus para resolver, mas eu tenho sofrido muito para finalizar uma tese de doutorado. Mas o que adianta ter doutorado e não conseguir explicar a razão da minha esperança? Ou seja, ser um doutor perdido. Eu prefiro muito mais ser um homem que não tenha um doutorado, ou ser um homem que seja até mesmo analfabeto, que tenha um fraco entendimento, mas que pelo menos saiba explicar a razão da sua esperança. Eu diria para vocês que o analfabeto salvo vale muito mais que um doutor perdido, queridos. A salvação não está no poder da oratória, em termos da capacidade de explicar da maneira mais eloquente sobre a esperança. Pode haver finas palavras nos lábios de um homem e nem um pouco de graça no coração dele. Como pode haver poucas e simples palavras na boca de um homem e muita graça no coração dele. Há aqueles que não podem falar muitas palavras por Cristo, que não são capazes de expressar melhor sobre a sua esperança em Cristo, mas eu te garanto que eles morreriam por Cristo. Mas para tudo isso, eu digo que o homem que tem uma boa esperança, ele deve conseguir nos dizer o porquê, a razão da esperança que há nele. Se ele não puder dizer nada além de simplesmente, olha, eu me sinto um pecador e não tenho esperança a não ser em Cristo, olha, já é alguma coisa. E é o que nós precisamos. Eu me sinto pecador, mas eu tenho esperança e eu só tenho esperança em Cristo Jesus. Porém, se ele não puder dizer nada, aí eu preciso suspeitar se a esperança dele é boa ou se a esperança dele, na verdade, está no âmbito da classificação da esperança infeliz. Pense no seu coração e veja como é que está essa questão na sua alma. Você não pode nos dizer nada além de que você tem esperança, mas a Pedro diz claramente aqui, olha, estejam preparados para responder a razão. Não é que você tem. Eu não estou te perguntando se você tem ou não tem esperança. Isso as pessoas dizem que tem. Eu estou perguntando a razão da sua esperança. Você pode responder, ou você não é capaz de dar uma explicação sobre as bases da sua confiança, ou você não pode nos mostrar nada que faça sentido em relação à sua esperança. A Vilma me deu um livro chamado O Peregrino. Eu já tinha esse livro. Eles são lançados versões todo ano. Eu tenho pelo menos umas 4 versões, 4 edições de Peregrino. Talvez a mais antiga que eu tenho seja da década de 40. A folha grossa, amarela. E tenho a versão mais recente que a Vilma me deu. Nesse livro há um personagem chamado Ignorância. E assim como ignorância, muitas pessoas podem chegar lá ao fim da jornada, porque é isso que diz o livro, que o ignorância chegou ao fim da jornada e cruzou o rio. O problema é que ele tinha uma infeliz esperança, não era uma boa esperança. O ignorância não sabia explicar a razão da esperança. E se você ignora a razão da esperança, a sua esperança não é das boas. Você tem que saber no que está baseada a sua esperança. E você pode então descobrir, assim como aconteceu com ignorância, para o seu pesar, que não há admissão para você na cidade celestial. Ninguém entra ali, além daqueles que sabem no que têm crido. Nós começamos esse culto cantando, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei no que eu acredito, eu sei no que eu espero, eu não entro em mais um mês sem saber onde eu piso. Eu acredito que um homem que tem uma boa esperança será sempre capaz de contar um pouquinho sobre essa esperança. Mas, se eu estou indo do pressuposto que a Bíblia diz que existe a boa esperança e a infeliz esperança, e o primeiro ponto para mim saber identificar qual que é a minha, é se eu sei explicar qual que é a razão da esperança, o segundo ponto é que a verdadeira, a boa esperança, ela não é retirada de outro lugar, senão da própria Escritura Sagrada. O que Davi nos diz no seu Salmo 119, verso 81, ele diz assim, olha, esperança em sua palavra.
Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. O que Paulo diz no texto de Romanos capítulo 15, verso 4? Ele diz: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Da onde que vem, pois, então, a perseverança e o bom ânimo? Vem da Escritura. E por isso que nos foi deixado escrito as verdades de Deus, para que tenhamos bom ânimo. Quando você não tem motivos visíveis, quando você não tem motivos razoáveis, racionais, à sua volta, quando a coisa está muito complicada, o lugar onde você vai encontrar esperança não é dentro de você, é de fora de você, é na Escritura Sagrada, é em Deus, é no alto, e não em outro lugar. E se a sua esperança é das boas e não da infeliz, ela não tem outra fonte que não seja a palavra de Deus. Você deve ser capaz de voltar-se a algum texto. Você consegue citar algum texto da Bíblia que te dá esperança, alguma doutrina da palavra de Deus que é a sua fonte de esperança. Sua confiança se levanta a partir de algo que você já leu na Bíblia, algo que Deus disse para você, algo que o seu coração recebeu e que você acreditou naquilo. Essa é uma esperança das boas que vem da Escritura Sagrada. Porque ter bons sentimentos sobre o estado de nossas almas não é suficiente. Nós lemos na Bíblia que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Quem confia em si mesmo é insensato. Bons sentimentos sem a Escritura não constrói uma boa esperança, mas uma esperança infeliz. Não é o bastante ter uma boa opinião de outros sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria alma, porque isso não falta. Se nós estamos cercados de bons amigos, se nós estamos cercados de crentes, se nós estamos cercados de boas pessoas, você vai ouvir muitos incentivos. Você vai ouvir pessoas dizendo para você manter o ânimo, para você não ter medo. Talvez diga que você vive uma vida boa, que você tem um bom coração, que você jamais fez mal a ninguém. Talvez diga que nós não somos tão maus quanto algumas outras pessoas nesse mundo desgraçado. E durante todo esse tempo, esses amigos que não querem o nosso mal, mas que na verdade, por não ter trazido, ou por não terem trazido nenhuma palavra sequer da Escritura, o que eles mais têm feito ao dizer isso para nós é, na verdade, nos envenenado. Tais amigos são tristes consoladores, porque nos oferecem uma esperança infeliz. A esperança que vem da Escritura é diferente. Não é desses amigos que, ainda que bem intencionados, são completos inimigos das nossas almas. Meus irmãos, a boa opinião dos outros, sem a garantia da palavra de Deus, nunca irá construir uma boa esperança no nosso coração. A boa esperança não vem do elogio que as pessoas te fazem a respeito de você, do seu ministério, do que você faz. A boa esperança vem do que Deus diz. A boa esperança, segundo Davi, está fundamentada na Escritura. Segundo Paulo, a esperança vem daquilo que foi escrito para nós. É de lá que procede o bom ânimo. É de lá que procede o nosso vigor espiritual. Então, procure, busque dentro do seu coração, por algum texto, por alguma doutrina, por algo de Deus, algo do livro de Deus, que justifique a esperança que você tem. Se isso acontece, você hoje, agora, nesse teste de qualidade da esperança, para saber se a sua esperança é boa ou se a sua esperança é infeliz, você consegue lembrar de uma promessa de Deus que te faz viver, que te faz ter esperança? Pode ser que a esperança seja boa e não infeliz. Há o caso de um assaltante que foi visitado por um missionário. Ele estava na prisão. Era um presidiário. E ele não conhecia nada de Deus, nada de Jesus, nada da Bíblia. Pela primeira vez ele ouviu sobre a palavra de Deus naquela visita que foi feita para ele. E ele se apegou a um simples fato do Evangelho que ele ouviu naquela visita. Ele encontrou conforto nesse fato. Esse fato era a história do ladrão arrependido. E na segunda visita que o missionário fez
para aquele presidiário, ele perguntou para o missionário: Senhor, me fala uma coisa, existem mais ladrões nesse livro aí que você leu ontem? Ele se apegou a um fato: tem mais ladrão aí? Porque há esperança para o ladrão. Mas essa é a esperança que vem do Evangelho. Você pode se perguntar muitas vezes por que o pastor sempre cobra que a gente leia a Bíblia, que você creia na Bíblia, como eu estou fazendo agora, que nós cultivemos as nossas vidas devocionais, que a igreja venha para o culto, seja de manhã, seja à noite. Por que eu encorajo? Por que o pastor tem essa preocupação? Você não deveria se perguntar, porque o objetivo é exatamente tornar você o mais próximo da palavra de Deus. Eu queria que vocês todos pudessem ter uma boa esperança que é retirada da Escritura. E como é que você vai ter uma boa esperança que vem da Escritura se você não tem contato com a Escritura? Se você não investe na Escritura, se você não investe na sua vida devocional, na sua vida espiritual, então o que se espera do ministro é que ele faça exatamente isso, encoraje o povo a ler, a ouvir a palavra de Deus e a viver, e não morrer na ignorância, e ter uma boa esperança, que pode ser explicada de maneira simples, não eloquente, mas verdadeira e sincera, que tem uma esperança que vem das promessas e da palavra de Deus. Portanto, eu imploro, busque as Escrituras, ouça, e sua alma viverá. Cuidado com uma esperança que não vem da Escritura. É uma infeliz esperança. Muitos descobrirão o preço dessa infeliz esperança. Esse glorioso, esse perfeito livro, a Bíblia, apesar de ser desprezado por tantas pessoas, queridos irmãos, ele continua sendo a única fonte da qual a alma de um homem pode obter a paz, pode obter a esperança. Não tem outra fonte segura que não seja a Escritura Sagrada. A gente vive num tempo onde as pessoas alimentam suas esperanças de tantas outras fontes que não são seguras, que não são as fontes que nós poderíamos ter a verdadeira, a boa esperança, e a gente descobre que na verdade estão se alimentando de uma fonte rota, estão se alimentando de uma infeliz esperança. Que não seja esse o nosso caso. Eu poderia trazer aqui inúmeros outros testes de qualidade, mas em terceiro lugar, para finalizar, procurando delimitar qual é a boa e qual é a infeliz esperança, eu diria que uma boa esperança é uma esperança que descansa totalmente em Jesus Cristo. Paulo disse o seguinte a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, Cristo é a nossa esperança. Aos Colossenses ele fala, olha, Cristo em vocês a esperança da glória, Colossenses 1, 27. O homem que tem uma boa esperança, ele encontra todas as suas expectativas de perdão, de glória, na pessoa de Jesus, no Filho de Deus. Ele conhece o seu próprio pecado, ele se sente culpado, fraco, perdido por natureza, mas ele espera na bondade de Deus revelada em seu Filho Jesus, na redenção da cruz de Cristo, na retidão da obra completa de Cristo, na intercessão de Cristo como nosso advogado. Jesus é o fundamento da confiança de nossas almas. Cristo é a nossa esperança, como diz Paulo, Cristo é a esperança da glória. Então nós devemos ter cuidado ao supor que qualquer esperança é boa, senão aquela que está fundada em Cristo. Todas as demais esperanças são construídas sob areia. Elas podem ser belas no verão da saúde e da prosperidade, mas saibam que elas são feias e elas falharão no dia da doença, na hora da nossa morte, no inverno da dificuldade. E essa esperança que é vendida por aí, essa esperança que não vem da Escritura, como eu disse, que caracteriza a boa esperança, separando-a, distinguindo-a da infeliz esperança,
Essa esperança que não vem da Escritura, vem de promessas de homens, vem em doutrinas humanas, vem em doutrinas que amassageiam o nosso ego. São esperanças infelizes que só funcionam nos belos dias de verão, nos belos dias de saúde e prosperidade, como eu disse. No dia da doença, na hora da morte, no inverno das angústias. Só a boa esperança que resiste. A esperança de má qualidade fica no caminho. E a boa esperança tem um firme fundamento. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. E eu diria para vocês que ser membro da Igreja do Alto da Lapa não é um fundamento de esperança. Você pode pertencer à melhor das igrejas e ainda assim nunca ter pertencido a Jesus. Você pode ouvir o melhor dos sermões, os melhores pastores, os mais retos doutrinariamente, mas isso não significa necessariamente que você está seguindo a Jesus. Se não temos nada melhor do que ser membro de uma igreja, do que ouvir um bom pastor, significa que nós não temos nada sólido sob os nossos pés. Ser batizado, participar da ceia, pode não significar ter uma boa esperança. Nós estamos estudando, nós estamos esforçando, nós estamos gastando esse tempo para examinar a nossa esperança, se ela está classificada na boa esperança ou na esperança infeliz. E à luz da Escritura, nós podemos afirmar categoricamente de que ser lavado nas águas do batismo não significa ter experimentado a água da vida. Participar da mesa do Senhor não significa necessariamente que nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o seu sangue. Tudo isso pode ser apenas aparência de esperança. Cristo é a única fundação de uma boa esperança. Ele é a rocha, sua obra é perfeita, ele é a pedra, pura pedra, a pedra angular, o alicerce, o fundamento onde nós podemos colocar toda a nossa confiança. E 1 Pedro 2,6 fala que aquele que tem a boa esperança, ela não fracassa na hora H. 1 Pedro 2,6 diz que aquele que confia na pedra angular jamais será envergonhado. Esse é o ponto no qual nós separamos a verdadeira esperança da esperança infeliz. Eu quero terminar lembrando as palavras de Paulo em Romanos capítulo 5, verso 5, paralelamente com Romanos 12, 12, em que Paulo fala de uma esperança que não nos decepciona. Sabe por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Romanos 5, 5. Paulo fala sobre alegrar-se na esperança em Romanos 12, 12. E por último, então, depois de falar para vocês que o que separa a boa esperança da esperança infeliz é você saber explicá-la, é você retirar ela da Escritura, é você fundamentá-la em Cristo. Eu termino dizendo para você que a boa esperança ela é derramada no nosso coração. O homem que tem uma boa esperança, ele tem consciência dessa boa esperança. Você pode sair daqui hoje na certeza que você tem uma boa esperança, desde que você sinta dentro de si algo que outras pessoas não sentem. Desde que você saiba que você possui uma expectativa bem fundada de coisas boas que estão por vir. Essa consciência pode variar de uma pessoa para outra. Em uma pessoa, ela é forte, bem definida. Em outra, talvez não seja tão forte assim. Mas por mais que ela varie, por mais que em momentos, às vezes, ela fraqueça, todas as pessoas que têm uma boa esperança, em maior ou menor nível, elas estão conscientes dessa esperança que está presente no coração delas. E aí você pode sair desse templo hoje, depois dessas categorias, ou depois desses crivos, depois dessas boas metodologias de análise, separando se a sua é a boa ou a infeliz esperança. Amém.